Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Regras para o sucesso. Bill Gates. Seja sempre um estudante. Surpreenda os pessimistas. Trabalhe duramente. Crie seu futuro. Não procrastine. Aproveite o que você tem. Peça conselhos. Aprenda a dizer não. Tenha um bom humor. Essa semana nós vamos estudar sobre dízimas periódicas. Representação dos números racionais. Todo número inteiro é um número racional. Observe. 6 pode ser escrito como 6 sobre 1, ou 24 sobre 4, ou 42 sobre 7, por exemplo. Então, todo número nós podemos escrever através de uma fração, certo? Então, todo número inteiro é um número racional. Então, quer dizer que todo número inteiro nós conseguimos escrever ele através de uma fração. Da mesma forma, 0 é igual a 0 sobre 1, que é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0 sobre 3. Lembrando que a fração representa uma divisão. Então, se eu dividir 0 por 3, dá 0. Outro exemplo. Menos 20 é igual a menos 20 sobre 1, que é igual a menos 100 sobre 5, e assim por diante. Forma decimal e forma fracionária. Um número racional, quer dizer, uma fração, pode ser escrito na forma de número decimal, ou seja, na forma de um número com vírgula. Então, aqui, 7 décimos. Então, quando a gente tem uma fração que o número de baixo é 10, 100, 1000, é um múltiplo de 10, então, como nós fazemos? A gente escreve, copia o número de cima, então, o 7. Quantos zeros tem o 10? Um só. Então, quer dizer que eu tenho uma casa depois da vírgula. 1 zero, uma casa. Aqui eu tenho 143 centésimos. Então, copio 143, conto quantos zeros tem. Aqui o 100 tem 2 zeros. Conto 2 casas e ponho a vírgula. Nesse caso aqui, quando não é múltiplo de 10, o que a gente... Não é múltiplo de 10, não é uma potência de 10, corrigindo, gente. Nós vamos fazer uma divisão. A gente lembra que a fração representa uma divisão. Então, nesse caso aqui, 4 quintos, eu posso dividir 4 por 5. Vamos lá? Então, quando a gente divide 4 por 5, o 4 é menor que o 5, então não dá para dividir. Então, eu aumento um zero aqui e coloco 0, então, aqui ficou 40. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. 40 tira 40, nada. Então, por isso que 4 quintos é igual a 0,8 ou 8 décimos. Aqui, 17 oitavos. Então, nós vamos dividir 17 por 8. Então, quando a gente divide 17 por 8, 17 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 17 tira 16, sobra 1. Não tenho mais ninguém para baixar, né? Então, coloco a vírgula e aumento 0. 10 dá para dividir por 8. Então, 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Então, 10 tira 8, sobra 2. Não tenho mais ninguém para baixar, já coloquei a vírgula. Então, só vou aumentar o 0. 20 dividido por 8 vão dar 2. 2 vezes 8, 16. 20 tira 16, 4. Aumento 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, deu 2,125. Então, essa aqui, são duas contas que terminam em resto zero. Então, são divisões exatas. Nesse exemplo, a forma decimal é finita. Por que ela é finita? Porque eu continuei a conta e obtive o resto zero.
Nesses outros casos, a forma decimal é infinita e periódica. Infinita porque, representei com os 3 pontinhos aqui. E periódica porque tem alguns números que se repetem. Esses números são chamados de dízimas periódicas. Então, quando eu faço a divisão, ela é infinita e periódica, nós chamamos de dízima periódica. Em 4,666, o período é meia. Então, quem que é o número que se repete? O 6. Então, o período é 6. Em 0,36, 36, 36, quem que se repete? O 36. Então, o período é, porque o acento está errado, o período é 36. Então, o período da dízima periódica vai ser aquele número ou aqueles números que se repetem. Nesse primeiro caso aqui, o período é o 5. Quem que se repete? O 5. Ana ficou pensando, será que todo número racional é um número decimal finito ou uma dízima periódica? A resposta é sim. A forma decimal dos números racionais é sempre um número decimal finito ou uma dízima periódica. Então, toda vez que a gente faz a divisão de uma fração, ou ela é finita ou é infinita. Se ela for infinita, ela é uma dízima periódica. Se ela tiver fim, acabou com o resto zero, então ela é um decimal finito. Vamos lá no livro, nas páginas 29 e 30. Dízima periódicas. Em matemática, muitas vezes é útil representar números racionais, expressos por meio de frações na forma decimal. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, como é que eu faço para representar uma fração em número decimal? Eu faço a divisão. Em alguns casos, essa representação decimal é finita. Por exemplo, a fração 9/20. Então, eu vou dividir 9 por 20. 9 é menor que 20. Não dá para dividir. Então, o que eu faço? Coloco 0, e coloco 0. Ficou 90. 90 dividido por 20 vai dar 4. 4 vezes 20, 80. 90 tira 80, dá 10. Não tenho mais ninguém para baixar. Já coloquei a vírgula, só aumento 0. 100 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. Então, 9/20 é a mesma coisa que 0,45. Ou seja, 9/20 é igual a 45 centésimos. Então, essa aqui é uma representação decimal finita. Por que finita? Porque eu consegui ter o resto zero. A divisão ela é exata. Em outros casos, essa representação decimal é infinita. Vamos ver a fração menos 7/11. Então, aqui, olha, coloquei a divisão aqui ao lado. Então, 7 não dá para dividir por 11, coloco 0, aumento 0. 70 dividido por 11 vai dar 6. 6 vezes 11, 66. 66 para chegar no 70 dá 4. Não tenho ninguém para baixar, aumento 0. 40 por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. 33 para chegar no 40 dá 7. Não tenho ninguém para baixar, ponho 0. 70 por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66. 66 para chegar no 70, 4. E assim por diante. A gente percebe que vai repetindo aqui, vai sobrando 4 e 7. 4 e 7. E isso vai se repetir infinitamente. Então, por isso que a gente foi até certo ponto. Aqui eu repeti 3 vezes aqui. Mas se eu continuar essa divisão, ela vai ser, nunca vai ter fim. Então, essa aqui é uma representação decimal infinita. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Ou seja, menos 7/11 é igual a menos 0,63, 63, 63, indefinidamente.
No segundo exemplo, o resto nunca se anula e fica alternando entre 7 e 4. O quociente tem a parte decimal infinita e periódica, ou seja, é uma dízima periódica. No caso de menos 0,63, 63, 63, os algarismos 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo indefinidamente. Dizemos que a dízima periódica menos 0,63, 63, 63, o período é o grupo 63. Então, o período é aquilo que se repete, são os números que se repetem. E a representação abreviada desse número é menos 0,63. Então, toda vez que eu vir essa representação aqui, eu estou falando em uma dízima periódica. Então, eu posso repetir esse período várias vezes, ou eu repito, coloco ele apenas uma vez e um traço em cima do número que se repete. Então, nesse caso aqui, se repete o 6 e o 3. Então, o traço vai em cima do 6 e do 3. Se fosse um algarismo só, então eu colocaria o traço em cima de um algarismo só. Essa dízima é uma dízima periódica dita simples. Por quê? O número começou a se repetir logo depois da vírgula. Então, quando que o 63 começou a se repetir? Depois da vírgula já começou, ó, 63, 63, 63. Então, essa é uma dízima periódica simples. Vamos observar a seguinte dízima periódica: 12,1, 45, 45, 45. Nela, o período é 45, ó. Então, quem que se repete? Somente o 45, ó. E o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, não se repete. Então, esse 1 aqui ele só aparece uma vez. Portanto, não pertence ao período. Nesse caso, a dízima periódica é chamada composta. Quando depois da vírgula tiver um ou mais números que não vão se repetir, e depois desse número que aparece o período, então ela vai ser uma dízima periódica composta. Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir. Então, esse número aqui pode ou não existir. Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta. Caso contrário, trata-se de uma dízima periódica simples. Vamos praticar um pouquinho, vamos malhar o nosso cérebro. Aqui vou dar uma molezinha para vocês, pode usar a calculadora. Use a calculadora para expressar as frações na forma decimal e indique quais são dízimas periódicas. Então, nós temos aqui 4 itens: 27 meios, 3 oitavos, 8 terços e 47,99 avos. Então, para eu transformar na forma decimal, eu vou fazer uma divisão. Dividir o 27 por 2. Então, usando a calculadora, eu vou apertar o 2, 7, dividido por 2, que é igual, vai aparecer lá no visor, 13,5. Olha, a calculadora, ela usa o inverso da gente. Onde na calculadora aparece ponto, para nós é vírgula. Na calculadora aparece ponto, mas para nós é vírgula. Então, o resultado aqui seria 13,5, certo? 3 oitavos. Então, eu vou pegar o 3 dividido por 8. Vai ser igual a 0,375. Então, 0,375. 8 terços. 8 dividido por 3, que é igual a 2,6666 no final 7. Por que aparece esse 7 aqui? Porque a calculadora arredonda, ela não aparece os 3 pontinhos. Mas se nós formos fazer essa divisão à mão, a gente percebe que quem vai se repetir é o 6. Então, quem que é o período aqui é o 6. Tudo bem? Letra D. 47,99 avos. Então, vou apertar o 47 dividido por 99. É igual a 0,474747474. Então, ela vai repetindo o número até ela tem um número finito de algarismos que cabe na calculadora. Então, ela vai repetir até o 4. Mas quem que está se repetindo aqui, olha?
é o 47. Ó, 47, 47, 47, 47. Aqui apareceu só o 4, porque não coube a sequência. E não arredondou aqui porque é menor que 5. Aqui, como é maior que 5, arredondou para 7. Então, quais são dízimas periódicas? Quais são infinitas? Qual que não tem fim aqui? Então, vão ser a letra C e a letra D. 2. Escreva estes números sob a forma de fração decimal. Forma de fração decimal é que o número de baixo ele é uma potência de 10, ou 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, aqui nós temos 3 décimos. Para a gente escrever na forma de fração, então nós colocamos 3 e 1 embaixo. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, eu coloco um 0. Então, vai ficar 3 décimos. Letra B. Tirando a vírgula aqui, quem que sobra? Só o 3. Então, eu coloco 3 e o 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. C. Copio esse número sem a vírgula. Então, vai ficar menos 45 e sempre o 1 embaixo. Agora, eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Uma só. Então, vou pôr um 0. 13,7. Tirando a vírgula, vai ficar 137. Embaixo, sempre 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, eu coloco um 0. Nesse aqui, tirando a vírgula, só vai ficar o 7. Coloco 1 embaixo. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ó, 4 casas. Então, vou colocar 4 zeros. Então, para escrever na forma de fração, eu faço dessa maneira. 3. Escreva a dízima periódica, a dízima correspondente a cada um dos números. Então, para fazer a dízima, eu vou dividir o 3 por 9, 13 por 9. Então, 13 dividido por 9 dá 1,444 indefinidamente. Então, aqui, coloco aqui. Então, vai dar menos 1,444. B, 25/33 avos. Então, vou dividir o 25 por 33. Não dá para dividir. Coloco 0, vírgula, aumento 0. Dá 231. 231 para chegar no 250, 19. Não tem ninguém para baixar? Aumento 0. E a gente vai percebendo que vai sempre sobrar 25, 19, 25, 19. Então, 25/33 avos é a mesma coisa que 0,75, 75 também indefinidamente. C, 114 dividido por 45. Então, dá 2,5333333. Então, transformar a fração em dízima é você dividir o número de cima pelo número de baixo, certo? Vamos aproveitar esse exercício aqui. Então, aqui eu tenho 1,444. Essa dízima, ela é simples ou é composta? Como o número começa a se repetir logo após a vírgula, então ela é uma dízima periódica simples. Quem que é o período? Quem que é o número que se repete? Ó, é o 4. E se eu for escrever ela na forma simplificada, então vai ficar 1,4 e o risquinho em cima do 4, certo? Vamos ao exemplo do B. Então, essa é uma dízima periódica simples, porque o 75 começa a se repetir logo após a vírgula. O período é o 75, que é o número que se repete, e se eu for escrever ela na forma simplificada, eu coloco 0,75 e o risquinho em cima do 75 indica que o número que vai se repetir é o 75. Na C, dízima periódica composta. Por quê? Depois da vírgula aparece esse 5 aqui, ó, que ele não se repete mais, ele só aparece uma vez. Então, por isso que ela é composta. O período é o 3. Quem que se repete? O 3. Como que eu represento ela? 2,5 e o tracinho só em cima do 3, porque é só o 3 que se repete, certo?
Agora nós vamos aos nossos exercícios. Lembrando que vocês devem entregar na escola ou pelo WhatsApp da professora. Então, lá na página 30 do livro didático, quem não está com o livro didático, não tem problema. São esses exercícios que estão na foto que a professora mandou no WhatsApp. Do livro didático, vocês têm que copiar e resolver no caderno, certo? Então, lá o exercício 1. Os números racionais a seguir são chamados frações decimais. Escreva cada um deles na forma decimal. Então, decimais por quê? O número de baixo são potências de 10, 10, 100, 1000, certo? Então, lá nos exemplos, nós fizemos ao contrário. Aqui vocês vão escrever o número com vírgula, certo? Então, por exemplo, lá na letra A, 7 décimos. O que eu faço? Escrevo 7, que é o número que está em cima, sem vírgula, sem nada, e vejo quantos zeros tem o 10? 1. Então, eu vou contar uma casa e colocar o 0, então vai ficar uma casinha depois. Vamos lá, mais um exemplo. B, 31 décimos. Copio o 31. Quantos zeros tem o 10? Um só. Então, eu vou contar uma casa e pôr a vírgula. É isso que eu vou fazer nos demais exercícios até a letra L, certo? 2. Qual a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais? Então, nós temos frações aqui, ó. Nós vamos representar ela em forma de números decimais. Então, nós vamos dividir o número de cima pelo número de baixo. Lembrando, a fração representa uma divisão. Então, nesse caso, na letra A, 1 sobre 2, eu vou dividir 1 por 2 e vou escrever quanto que deu a divisão aqui na frente. Vou fazer isso até a letra L, tá? 3. Classifique os números decimais do exercício anterior em decimais exatos ou dízimas periódicas. Lembrando, ele vai ser DE, ou decimal exato, quando a divisão é exata, quando o resto der zero. E ele vai ser DP, que é uma dízima periódica, quando a divisão não é exata, o resto nunca dá zero e ela vai ser infinita. Então, lá nós temos do A até o L. Então, vocês vão colocar se é DE ou DP em todas as alternativas. 4. Para cada uma das dízimas periódicas a seguir, identifique o período. Período é o número que se repete, né? Então, aqui eu tenho 0,02222. Quem está se repetindo? O 2. Então, o período é o 2. Então, nesses aqui embaixo, vocês vão ver quem são os números que se repetem. E vai colocar aqui na frente. Agora, nós vamos lá para o giro. Vocês vão resolver os exercícios 10 ao 12, que estão lá na página 36. Esses exercícios vocês devem resolver no livro mesmo. O exercício 10. Qual é o período da dízima periódica 2,67888? Período é o número que se repete. Então, quem que é o número que está se repetindo nessa dízima aqui? Então, vocês vão olhar aqui as alternativas e vão marcar a alternativa que representa o período. 11. Qual dos números racionais abaixo é considerado uma dízima periódica composta? Lembrando, dízima periódica composta é aquela em que o período não começa logo após a vírgula, tem um número ali no meio atrapalhando. Então, dízima periódica composta é aquela em que o período não começa logo após a vírgula. Qual dessas alternativas representa uma dízima periódica composta? Vocês vão olhar e marcar a alternativa correta. O 12. Qual dos decimais infinitos periódicos abaixo é uma dízima periódica simples? Dízima periódica simples é aquela que o período começa logo após a vírgula. Então, não tem ninguém atrapalhando após a vírgula, e já começa a se repetir após a vírgula.
Qual dessas alternativas aqui em que o período começa a se repetir logo depois da vírgula? Então, vocês vão analisar e marcar a alternativa correta. Lembre-se sempre, ninguém é perfeito. Você é amado. Você quer, você pode. Todo dia é seu dia. Você é insubstituível. Vocês fazem muita falta para mim. Obrigada por assistir a aula e até a próxima!